Olá pessoal, nós vamos agora mostrar para vocês a segunda parte da nossa aula sobre origem e estrutura da Terra e vamos abordar as esferas externas do nosso planeta. Começando aqui com a hidrosfera. Então, que nós temos o nosso planeta, certo? Vamos agora retirar a atmosfera, representada aqui pelas nuvens, elas vão sumir. E agora sim, nós temos a distribuição aí, por exemplo, das águas dos oceanos, né, que correspondem a 97% da hidrosfera. Retirando essas águas, né, vamos concentrar elas nessa bolinha azul, que não chega a 4% do volume total da Terra, ou seja, a quantidade de água, apesar de superficialmente ela estar muito bem distribuída, ou grandemente distribuída, mas em termos volumétricos, ela não chega a 4% do volume total da Terra. Ela agora vai voltar e vocês vão ver que ela vai, de novo, ocupar todas as regiões oceânicas. Bem, os principais reservatórios de água no nosso planeta são esses aí. Os oceanos, por exemplo, têm 97%, aproximadamente 97%, né, das águas do nosso planeta. Os 3% restantes estão ampliados aqui, nesse cubo maior, e desses 3%, cerca de 2,3% a 2,4% estão nas geleiras, 0,5% a 0,6% estão nas águas subterrâneas, e os restantes reservatórios são os lagos, a água de umidade do solo, os rios e a atmosfera, né? Os rios, por exemplo, têm 0,0001% de toda a água do planeta, ou seja, é uma quantidade muito pequena, o que faz dos rios sistemas muito frágeis, certo? E, obviamente, a movimentação dessa água ela vai se dar a partir do ciclo hidrológico. O que vai desencadear esse ciclo vai ser a energia solar. Então, a energia do Sol é que vai, né, aquecer as águas dos oceanos, por exemplo, ou dos lagos, ou dos rios, e fazer com que essa água ela se transforme em vapor d'água e se condense sob a forma de nuvens. Tá? Vai haver também, por exemplo, a transpiração das florestas. Né? Uma vez formadas essas nuvens, quando elas estão carregadas, aí vai entrar em ação a força da gravidade, né? Que vai puxar essa água para baixo sob a forma de chuvas e, ao tocar o terreno, ela pode percorrer dois caminhos, ou pela superfície, formando sistemas fluviais, ou penetrar e formar as águas subterrâneas. Né? Nós vamos ter aulas mais à frente falando exatamente sobre esses sistemas, os sistemas fluviais, os sistemas de águas subterrâneas e os sistemas costeiros também. Okay? Em relação à atmosfera, se nós retirarmos a atmosfera e condensá-la numa esfera à parte do planeta Terra, ela daria essa bola aqui de aproximadamente 5% do volume total da Terra. Apesar de volumetricamente ser 5%, em termos de massa é uma quantidade bem menor, né? Já que a atmosfera é composta por gases. Okay? Essa atmosfera ela pode ser dividida dessa maneira. Então nós temos da superfície até 15 km a troposfera. Todas as nuvens que nós observamos no céu estão dentro da troposfera. Depois de 15 a 50 km vem a estratosfera, e aqui na parte superior da estratosfera fica a famosa camada de ozônio. Né? Famosa por quê? Porque ela impede a passagem de grande parte dos raios ultravioletas, protegendo a vida aqui na superfície da Terra. Apesar de termos uma concentração de ozônio aqui nos últimos quilômetros da estratosfera, mas a camada em si de ozônio é uma película, na verdade, de apenas 3 milímetros de espessura. Depois da estratosfera vem a mesosfera, que vai de 50 a 80 quilômetros. Tá? É aqui que quando os asteroides penetram na atmosfera, eles vão, né, ganhar aquela luminosidade, eles vão pegar fogo, se transformando em meteoros. Né? Meteoro é exatamente aquela visão, né, clara que nós temos, principalmente durante a noite, quando os corpos celestes entram na nossa atmosfera.
que são popularmente chamados de estrelas cadentes, né? Quando a gente acha o corpo que caiu aqui na superfície do terreno, esse corpo ele é denominado de meteorito. E de 80 a 160 quilômetros, a camada mais externa, que é a termosfera. Em termos de variação da temperatura com a subida, ou seja, da superfície do terreno até chegar à termosfera, nós temos esse gráfico, né? A temperatura inicialmente ela vai decrescendo, aqui em torno de 10 quilômetros. Ela está próximo a menos 60 graus Celsius, tá? Depois ela, quando passa para a estratosfera, ela sobe um pouco, mas mesmo na interface entre a estratosfera e a mesosfera, chamada estratopausa, ela está em torno de 0 graus Celsius. Depois ela volta a cair na mesosfera, ok? E chega a menos 80 graus Celsius aqui no final da mesosfera e no início da termosfera, quando ela realmente vai, agora sim, subir e atingir temperaturas superiores a 80 graus Celsius, quando chega a 120 quilômetros de altitude. Então nós temos aí a troposfera, a estratosfera e a mesosfera. Como eu falei, vai aparecer aqui uns riscos de luz, né? Que são exatamente o que a gente chama de estrela cadente, o nome técnico é meteoro, como eu falei, e quando o fragmento é encontrado é chamado de meteorito. E finalmente a termosfera, que é a camada mais externa, né? Onde ficam grande parte aí desses satélites que são colocados na órbita do nosso planeta. Então, em relação à dispersão das moléculas de ar com altitude, se nós pegarmos um balão, por exemplo, de 1,2 metros de diâmetro, ele vai concentrar ou abarcar uma quantidade X de gás da atmosfera. Essa mesma quantidade de gás, a uma altitude de 40 km, para ela ser abarcada é necessário que haja um balão de 6,7 metros de diâmetro. Ou seja, os gases aqui eles vão estar muito mais dispersos, né? Muito mais, as moléculas de gás vão estar mais espaçadas, ok? Lembrando que 99% do ar está abaixo dos 32 km de altitude, né? Então somente 1% de toda a atmosfera vai estar acima dessa linha de 32 km de altitude. Isso tem implicações em relação à questão da variação da temperatura, variação da pressão atmosférica, né? Então aqui nós vamos comparar essa pressão com essas molas que foram colocadas em pé, né? Observe que aqui os anéis da mola eles são muito mais afastados e aqui na base eles são muito mais juntos. Por quê? Porque todo o peso do material que está acima desses anéis superiores, né, ele vai se concentrar aqui embaixo. Então vai fazer com que esses anéis eles fiquem mais juntos e à medida que vai subindo, a pressão vai diminuindo, né, vai tendo menos anéis sobrepondo os demais e consequentemente os anéis vão ficando mais espaçados. É a mesma coisa com as moléculas de gás da atmosfera, né? Então aqui próximo à superfície da Terra nós temos uma maior concentração de gás, porque a pressão atmosférica vai ser maior, e à medida que vai subindo os gases, né, vão ficando cada vez mais espaçados por conta da diminuição da pressão atmosférica. Bem, essa atmosfera ela também vai ter uma circulação global, certo? Como o nome está dizendo aí, esse é um modelo idealizado de uma circulação global. Não quer dizer que vai ser assim em todos os locais. Algumas grandes cadeias de montanhas, por exemplo, os Andes, eles podem influenciar, né, nessa circulação atmosférica. Os Andes, os Himalaias e as demais cadeias de montanhas. Por exemplo, como é que vai se deslocar globalmente esse ar, né, essa atmosfera? Nas regiões de baixa pressão atmosférica, por exemplo, o Equador é uma região de baixa pressão atmosférica. A 30 graus de latitude norte e sul são regiões de alta pressão atmosférica. Tá? A 60 graus, regiões de baixa pressão atmosférica novamente. E nos polos,
região de alta pressão atmosférica. Isso vai ter uma conotação importante para a questão da distribuição, por exemplo, das massas de ar úmidas ou secas. Aqui o que é que vai acontecer no Equador? Nós temos uma zona de baixa pressão e a tendência do ar então é subir. Certo? Quando ele sobe, ele vai estar muito úmido aqui, eu vou já dizer por quê. Ele precipita toda essa umidade, fazendo com que essa região equatorial, né, seja uma região de bastante índice pluviométrico, ou seja, uma quantidade muito grande de chuva. Então, se ele deixar essa umidade aqui, o ar vai seco para as regiões de 30 graus, tanto norte quanto sul. Ao chegar aqui, ele encontra uma região de alta pressão atmosférica, então ele vai ser forçado a descer. Ele desce seco e vem beirando a superfície da Terra, adquirindo umidade novamente, principalmente essa umidade vinda dos oceanos. Quando chega aqui, na região do Equador, que é uma região de baixa pressão, ele está úmido, sobe novamente, precipita essa umidade e volta a ir seco para as regiões de alta pressão. É por isso que nessas regiões aqui, ó, entre 20 e 30 graus mais ou menos de latitude, tanto norte quanto sul, vão se concentrar muitos desertos, vão se desenvolver muitos desertos nessa região. Por quê? Porque o ar aqui é um ar seco, ok? Então, agora nós vamos mostrar aí um exemplo, né, da interação sistêmica entre a atmosfera, hidrosfera e a biosfera, né? A poeira do Saara migrando para a Amazônia. Vamos ver as consequências disso. Em uma visão sistêmica, temos um fascinante exemplo de interação entre a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera, envolvendo o Saara e a região amazônica. Isso mesmo. Os ventos que sopram no Saara e formam os grandes campos de dunas arenosos são os mesmos ventos que vão originar as tempestades de poeira que vão em altitude atravessar o Oceano Atlântico e atingir a região amazônica. Por se tratar de uma área de baixa pressão atmosférica e alto índice pluviométrico, as chuvas torrenciais que caem na região da Amazônia vão carrear para o solo amazônico a poeira trazida do Saara, ajudando na fertilização natural e, consequentemente, no desenvolvimento da floresta amazônica. E aí nós temos a interação entre a atmosfera, hidrosfera e o desenvolvimento da biosfera. Bem, então, já que nós mostramos essa interação, agora vamos falar exatamente dessa biosfera, tá? Bem, a biosfera ela não vai ter limites muito bem estabelecidos, embora a maior parte da biosfera se concentre aqui, ó, entre 100 metros abaixo do nível do mar, que está aqui nessa linha azul, né, o nível do mar, e 1000 metros acima do nível do mar. Então a maior parte da biosfera está aqui, tá? Mas, evidentemente, vai haver vida tanto acima quanto abaixo disso. Então, por exemplo, em relação aos agrupamentos humanos, né, nós temos a cidade mais alta do mundo, a cidade de Potosí, na Bolívia. Ela está a cerca de 4.000 metros de altitude. As plantas, elas vão se desenvolver, por exemplo, até 6.000 metros de altitude. Isso porque acima de 6.000 metros, né, é tudo congelado. Algumas aves migratórias ultrapassam, por exemplo, os picos mais altos do mundo. Nós temos aqui o Everest, que tem quase 9.000 metros de altitude. Então a vida ela vai se distribuir, né, além dessa zona entre 100 metros abaixo do nível do mar, 1000 metros acima do nível do mar, mas a maior parte da diversidade da vida, ou seja, a maior parte da biosfera, vai estar contida aqui dentro, pelo menos ao que se conhece, né? Por que eu falo isso? Porque a cada dia que passa, são encontradas mais espécies nas regiões oceânicas, tanto
associada às cadeias mesoceânicas, como às profundidades abissais ou até mesmo às fossas oceânicas, que são as regiões mais profundas do nosso planeta. Então nós tivemos aí a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera, e dentro desse desenvolvimento da biosfera, né, nós percebemos aqui que ela só veio se diversificar bem mais há cerca de 600 milhões de anos atrás, embora os fósseis mais antigos eles estejam em torno de 3,5 bilhões de anos, né? Então, há 700 milhões de anos atrás, por exemplo, a Terra, né, acredita-se que ela se transformou numa bola de neve, ou seja, ela ficou completamente congelada e grande parte da fauna e da flora que existia, ela simplesmente deixou de existir, foi extinta, né? Depois, há cerca de 600 milhões de anos atrás, a Terra já estava mais aquecida, principalmente por conta, em grande parte, do dióxido de carbono jogado na atmosfera pelo vulcanismo, e a partir daí você tem uma diversificação maior da vida, ou seja, a vida conseguiu se desenvolver tal qual nós conhecemos hoje em dia, de 600 milhões de anos para cá, ok? Embora, ressalto que ela surgiu aqui há cerca de 3,5 bilhões de anos. E aí nós vamos falar de um caso muito conhecido, que é o caso do Mar de Aral, já uma interferência da antroposfera. Nós temos aqui uma imagem, um mapa, né, mostrando os contornos do Mar de Aral em 1960 e aqui em 1997. Observe que ele recuou bastante. Olha, daqui para cá são 75 quilômetros, né? Então houve em alguns locais mais que 75 quilômetros de recuo do nível da água, né? da superfície da água. Bem, por que isso aconteceu? O que é que o homem tem a ver com isso? Observem que esse mar, a água que chega nele é fornecida por esses dois rios, os rios Sirdária e Amudária. Bem, essa é uma região desértica. O que o pessoal fez? Eles simplesmente começaram a fazer irrigação a partir da água desses rios. Então eles desviaram a água desses dois rios para a irrigação e começou a chegar cada vez menos água no Mar de Aral, certo? E isso foi fazendo com que o espelho d'água fosse reduzindo, tanto em superfície quanto em profundidade. Afetou só isso? Só o Mar de Aral? Não. Os invernos aqui passaram a ser muito mais rigorosos, ou seja, muito mais frios, e os verões muito mais quentes, ou seja, a amplitude térmica aumentou significativamente, sem contar a quantidade de crostas de sal espalhada pela superfície e também a quantidade de sal na atmosfera. Então, observe o Mar de Aral aqui em 1976, ainda com bastante água, né? Tinha acabado de começar a fazer a irrigação dos dois rios, e aqui já em 2004, olha só que diferença, né? Então ele aqui já bem mais raso, né? Essas águas aqui esverdeadas, elas denotam que o mar está mais raso, né? Enquanto aqui ele está um pouquinho mais ainda está um pouquinho profundo. Mas olha só a quantidade de crostas de sal que existe nessa região, né? Então, alguns lugares aqui, como eu falei, o mar recuou mais que 70, 80 quilômetros. E isso realmente afetou a vida das pessoas que viviam, por exemplo, de pesca nessa região. Olha só que imagem surreal. 2 barcos de pesca, esses aí estão a pelo menos 30 quilômetros de onde está o Mar de Aral atualmente. Um outro barco de pesca encalhado, já distante do Mar de Aral, e olha só as crostas salinas aparecendo, né? Essas manchas brancas aqui na imagem são crostas de sal, que impedem o desenvolvimento da vegetação. E aí nós temos um quadro sintético dessa interação entre a atmosfera, né, a hidrosfera, a geosfera, representada aqui, por exemplo, pelos vulcões, né, e pela dinâmica da tectônica de placas, que nós vamos ter uma aula sobre isso, e a antroposfera, né, colocando uma grande quantidade, né, de poeira e vários gases aqui na atmosfera, como o dióxido de carbono, por exemplo, que é o gás do efeito estufa, o ozônio, certo? Gases sulfurosos que podem provocar chuvas ácidas e assim por diante.
Então essa complexa interação é que dá dinamismo à superfície do nosso planeta, tá? Mas, obviamente, nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes frente ao ambiente para que essa quantidade de gás ela possa ser reduzida e os impactos, não só na atmosfera, mas na biosfera, de um modo geral, possam ser minimizados, ok? Bem, essa foi a segunda parte da nossa aula sobre origem e estrutura da Terra, né? Abordando mais as esferas externas. Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam, né, de curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/UchoaMaster, a página de Geologia Básica, e se inscrever no canal do YouTube, onde esses vídeos que são mostrados aqui vão estar lá, ok? Abraço a todos e até a próxima!